Estamos aí para você em 91.3 FM, você também que está na página da Rádio Congonhas e acompanha o nosso conteúdo também pelo Instagram, segue aí, @nas ondas do rádio. Nós vamos bater um papo aqui de um assunto muito interessante, por sinal nós fizemos um convite para ele, que ele viesse aqui no nosso programa, é o padre Amaury Paixão, o assunto do nosso convidado de hoje, que é filho de Congonhas, é padre há 23 anos, ele foi vereador na cidade de Uberlândia, olha só, um congonhense, hein? Em 2013 até 2016, e é presidente estadual da Comissão de Direito e Liberdade Religiosa da OAB Minas, e coordena a campanha de combate à fome em Minas Gerais. Você está acompanhando aí já o nosso querido padre Amaury aparecendo na sua telinha, você que está na página da Rádio Congonhas. Padre Amaury, primeiramente, muito obrigado pelo convite, muito obrigado por aceitar o nosso convite em vir aqui na Rádio Congonhas, nas nossas redes sociais, para falar sobre esse assunto de suma importância, que é a liberdade religiosa. Eu adianto para o senhor que quando eu fiz as chamadas hoje no Instagram, também pelo WhatsApp, nas redes sociais, muita gente deixou comentários e falou: top demais o assunto que você vai tratar hoje no seu programa. E a gente fica pensando como isso é importante falar e tantas pessoas gostariam de falar, mas não têm oportunidade. Obrigado por o senhor estar aqui, um filho de Congonhas. Eu que agradeço, e eu não poderia aqui, primeiro, parabenizar pelo programa, já te falei, da qualidade do seu programa, programa diferenciado, né? Obrigado. E não poderia aqui, quando entrando aqui, eu lembrei do nosso saudoso De Miranda. Né? Trabalhei por muitos anos com ele. Então, assim, ele me lembro que a última vez que eu estive aqui, ele sempre brincava, falava: ô, padre Amaury, o senhor está lá, está caminhando, o senhor não esquece de vir para cá, para nossa região mais jovem, né? Brincando comigo, né? E hoje também faleceu um grande colega nosso aqui também, sim, o Maurício. Maurício. E por que eu falo do Maurício? Porque o Maurício, ele sempre teve uma relação de preocupação com os padres na segunda-feira. Sim. Ele sempre, olha, como que está, porque a vida do padre é o corre-corre, e na segunda-feira é tido como um lazer, entre aspas, né? E aí, então, assim, nossa solidariedade à família, aos amigos, e só Deus mesmo para confortar só Deus para confortar todos, né? Esse momento de dor difícil, né? Que é da perda, sem dúvida, da passagem, né? O senhor lembrou muito bem os nossos sentimentos aí, a família do Maurício, meu grande amigo Maurício, pois inclusive ele tinha... Eu recebi a notícia com muita tristeza. Ele tinha um hábito de me chamar de Manete Biriçá. Manete Biriçá? A gente brincava. Por quê? Uma música de Moreno e Moreninho, que eu rodava na Educativa, numa outra emissora onde eu trabalho pela manhã, às 6 da manhã, programa sertanejo, e tinha a música Moreno e Moreninho, que era Manete Biriçá. Sim. E a letra dizia mais ou menos assim: a coisa de muito tempo, para vocês eu vou contar. Certa vez um camponês cortou um pau de carambá, de cambará. Fez a imagem de um Judas muito feio sem igual. Para espantar os passarinhos, pôs o Judas nos arrozar. Seu filho de 8 anos, que gostava de brincar, pôs apelido do Judas de Manete Biriçá. Aí ele vai a história contando que um dia o rio veio, o pescador levou o Judas, ele brincava comigo quando eu chegava no trailer dele. Manete Biriçá. E o bom é isso, eu acho que é isso que é mais importante, a gente valorizar as pessoas, realmente cuidar das pessoas, penso eu, enquanto as pessoas estão vivas, né? Sim, claro. Sempre me encasquetou muito essa questão, Evandro. Por exemplo, há pessoas que deixam de visitar amigos, pais, familiares, há anos afins. Sim. E quando do falecimento de um ente querido, eles acabam querendo vir para ver a pessoa morta. Quer dizer, você fala assim, tudo bem, mas assim, às vezes compromete até o enterro em razão disso. Ora, por que não visitou quando estava vivo, né? É fazer em vida, né? Em vida. Eu acho que essa é a grande mensagem para todos nós religiosos, cuidar das pessoas do nosso mundo em vida. Porque depois que nós recebemos notícia como essa de hoje, que Deus acolha lá o Maurício, assim como já acolheu o De Miranda, enfim, os nossos entes queridos falecidos da nossa cidade. Recentemente agora tantos outros partiram aqui na nossa cidade, e a gente fica, né, realmente de coração partido. Estamos também pela 91.3 já, a FM Congonhas, estamos ao vivo pela Rádio Congonhas 91.3 também, e pelas redes sociais aqui, tanto da rádio quanto o Luiz Evandro também. Padre Amaury, um assunto muito extenso, a gente poderia ficar o programa todo falando, mas é aquele negócio, a gente tem o tempo da pauta aqui. Para
A gente começar, como eu disse aqui, o senhor é presidente estadual da Comissão de Direito e Liberdade Religiosa da OAB. É. O senhor é advogado. Também advogo pontualmente, mas na esfera pública, né? Na verdade, eu formei em 2005, já formado pela PUC, Filosofia e Teologia, 8 anos, e em Uberlândia, morando lá, eu acabei fazendo Direito. Eu me acomodei na época, porque a maioria dos meus amigos era advogado e juízes. Então eu fiquei na zona de conforto, né? Eu tinha amigos promotores, etc. Só que vindo para cá, nesse movimento que eu tenho vindo de transferência de Uberlândia para a Arquidiocese de Belo Horizonte, e estando aqui, estou morando basicamente mais em Congonhas do que propriamente em Belo Horizonte, eu, nesse movimento, eu decidi, então, aproveitar a ocasião para estar mais aqui, né? Estar aqui. E a Comissão de Direito e Liberdade Religiosa, ela surge nesse contexto, né? De estar acompanhando esse debate que é fundamental nesse contexto que nós vivemos, né? Nós sabemos que o senhor é padre há 23 anos. Sim. E que orgulho, é um filho de Congonhas. Sou... Né? Sou de qual bairro aqui? Olha, na verdade eu nasci, me lembro da minha infância no Fontes do Moinhos. Na Fontes do Moinhos. O São Antônio da Paixão, meu avô, muito benzedor. Eu era muito interessante que eu chegava na casa dele e tinha um famoso pé de jabuticaba, e ele, primeiro encontro, não atendia todo mundo lá, benzendo, contra o vento caído, essas coisas, e não levava a gente pé de jabuticaba. Então, quando a gente chegava lá com 7, 8 anos em frente à casa do meu avô, via aquela fila, eu falei, nossa, vai custar não vamos chegar no pé de jabuticaba hoje. E aí, bom, enfim, são detalhes. Depois eu mudei para o Rosário, né? Fui criado no Rosário ali, né? Ao lado da igrejinha nossa do Rosário. E saí daí, eu acho que com uns 10, 11 anos para Belo Horizonte, né? Nós temos casa lá em Belo Horizonte. E depois voltamos para cá, temos casa aqui na região do Banabé, a mãe, né, pediu que construísse, enfim. Mas sempre tive essa relação, meu irmão casou aqui, tem tias que moram aqui, tia Tereza, enfim, tem muitos familiares amigos aqui. Eu acho que de família paixão, uma relação muito se forte. Você espirrar, você encontra tudo para todo lado. Tudo, né? Você que está nos acompanhando pela rede social nesse momento, se quiser deixar alguma pergunta aí também, tiver alguma dúvida que o padre Amaury puder responder dentro do contexto que nós estamos trabalhando aqui. Amaury, qual que é a importância da liberdade religiosa? Hoje no mundo, principalmente, né, falar sobre a liberdade, não só como palavra que fica aos ouvidos, mas uma liberdade... Esse direito, né? Direito, fato, né, de ter... Liberdade religiosa é um direito fundamental, né? Um direito fundamental, é um direito. Então, liberdade religiosa no Estado laico que nós vivemos é um direito do cidadão, até de professar-se ateu. Ele tem a Constituição garante. Então a liberdade religiosa, ela é um direito, então ela não é um favor. As religiões distanciam umas das outras em razão das doutrinas. Por exemplo, se você pegar a Igreja Católica, ela tem toda uma sistematização de doutrina, tem direito canônico, catecismo católico, etc. Se você pegar a Igreja Adventista, ela tem toda a dinâmica, os mormons. Então, cada grupo tem ali a sua doutrina, né? Mas antes, nós precisamos nos educar nessa cultura de que liberdade religiosa é um direito. É um direito que o ser humano tem de manifestar e de não manifestar. Está consignado na Constituição. E evidentemente que esse trabalho que nós hoje fazemos em Minas Gerais, nas mais de 252 subseções na nossa Minas Gerais, claro, por exemplo, eu sou presidente da comissão, a minha vice é a professora Larissa, que é até professora na universidade, no Centro Universitário do Triângulo, em Uberlândia. Ela é mãe de santo. E no nosso grupo você vai encontrar vários pais de santo, mãe de santo, você vai encontrar católicos, você vai encontrar... Por quê? Porque é um direito fundamental a manifestação religiosa. É garantido, inclusive, na Constituição, Federal, artigo 5º, né? Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e até aos estrangeiros residentes do país a inviolabilidade do direito à vida, né, a escolha. E nós, nesse contexto, só mesmo para pontuar aí, nós, sobretudo nós cristãos, católicos, fomos educados aqui no berço de Congonha, Ouro Preto e tudo mais, nós, para nós católicos, cristãos, nós sempre ficamos muito na zona de conforto. E as religiões de tradição de matriz africana, outros grupos espíritas, por exemplo, já sofreram a beça com a nossa intolerância, especificamente nós católicos, né?
hoje diminuído, mas a intolerância voltou com toda a força e tem sido objeto até de ação que nós estamos movendo contra vários grupos religiosos que se arvoram melhor, por exemplo, do que um pai de santo, uma mãe de santo, etc. Enfim. Então a intolerância, ela está aí, não só de pensamento, mas sobretudo no mundo religioso, muito mais vivo do que nós imaginamos. Nós estamos aqui também pela página da rádio, depois vai ser disponível no meu Instagram, @nas ondas do rádio. Nós temos algumas perguntas já aqui, Padre Amaury. Olha, sim. Boa tarde, Maria Thelma de Queiroz, é de Barrocas da Bahia, acompanhando a gente. Nosso amigo Giancarlo, o Giamete, está aqui. Não acredita em Deus, mas acreditar em uma forma superior que comanda todo o universo é ser ateu, Padre Amaury? Não. Porque ela professa, ela busca um fundamento de sentido para a sua vida em algo. Né? Então não é ateu. É a pessoa que não acredita em Deus, mas acredita em uma forma superior. Ela não acredita numa força da revelação, vamos assim, aqui eu estou aqui, eu não sei se ela passou mais dados aí, mas... Não, foi só isso mesmo. Só isso mesmo. Por favor, você poderia... Aqui, ó, não acredita em Deus, mas não acredita em Deus, mas acreditar em uma forma superior que comanda todo o universo é ser ateu? Não, já que ela não acredita talvez em qual Deus que ela não acredita. Será que é o Deus, especificamente esse Deus da tradição judaica, né? Enfim, não importa. Mas quando ela faz esse movimento, né? Qual o nome dela? Jean, o nome dele, Giancarlo. Giancarlo. Quando você faz esse movimento em dizer que existe algo que subjaz a criação aí, numa dimensão... Já acredita em algo superior. acredita em algo superior. Então você não é o ateu que nós falamos 100%. 100% não acredita em nada. Você está no grupo daqueles que desconfia, é cético em relação a tudo, mas você professa a fé em algo superior, com certeza. Padre Amaury, estamos conversando com ele. Para quem chegou agora na live também na Rádio Congonhas, Padre Amaury é filho de Congonhas, 23 anos como padre. Hoje o senhor está em Belo Horizonte, né? Na verdade, eu estou em processo de vinda de Uberlândia, porque o processo é para Belo Horizonte. Então, tem algumas experiências lá que foram aprovadas. Agora eu estou aguardando um encaminhamento definitivo, porque a igreja ela funciona dessa maneira. E depois eu quero até comentar sobre a questão... Vamos falar sobre isso. Questão da política, como é que foi... 2013, 2016. Como é que foi isso? Presidente estadual da Comissão de Direito e Liberdade Religiosa da OAB Minas, ele é advogado. Aqui a Miriam Paixão pergunta: boa tarde, padre, boa tarde a todos. Como o senhor vê a Igreja Católica nos dias de hoje? Ela é de Belo Horizonte, está acompanhando a gente. O Jean agradeceu ao senhor, legal, obrigado pela resposta, ele ficou satisfeito com a resposta. Como o senhor vê a Igreja Católica nos dias de hoje? O senhor falava até em off com a gente uma questão de muito... A Igreja Católica, como outras igrejas, a Igreja Católica, você tem que olhar para uma instituição de 2000 anos, né? E ela é feita de homens e mulheres, no sentido assim, com seus acertos e desacertos. Mas o que mantém-nos de pé, com certeza, é o mistério de Deus, né? Nós que cristãos, nós católicos, professamos a fé num Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo, que se fez família, que se encarnou na história e que hoje o Paráclito nos anima. Agora, você tem que olhar a igreja nessa diversidade, ela é uma diversidade. E ora tem grupos aqui e acolá que às vezes manifestam intolerância e querem imprimir um olhar apenas de um grupo. E aí eu acho que nós temos que tomar cuidado, porque a igreja é essa diversidade. Você vai ter cristãos de vários cantos. O mais importante é nós termos consciência que nós pertencemos a um barco que é o barco de Jesus, para nós cristãos católicos, né? Especificamente aqui. E essa diversidade, então olhar com a diversidade. Todo mundo tem seu valor dentro da igreja, né? Talvez os exageros aí é que nós estávamos aqui conversando em off, que às vezes levam-nos a questionar que não é a intensidade, né, de uso de objetos simbólicos que você ostenta, seja no seu visual, ou como muitos preferem, por exemplo, e eu acho importante para quem assim deseja, participar de celebrações diariamente, mas como nós somos seres humanos, nós precisamos de um tempo para degustar o mistério de Deus aos poucos. Então eu acho que está havendo eu diria uma overdose, entre aspas, diríamos assim, de um uso em vão
da expressão Deus ou palavra de Deus, e as pessoas no dia a dia que usam muito isso esquecem da prática da justiça, da solidariedade, do perdão. Então parece que a intensidade delas em acessar espaços religiosos não tem muita ressonância na sua vida no dia a dia. Então talvez essa seria uma observação que nós deveríamos sempre tomar cuidado nessa diversidade de ser igreja hoje. Estamos batendo papo com o padre Amaury, que é aqui de Congonhas e está na OAB, advogado, falando sobre a liberdade religiosa. Gente, vamos continuar com esse assunto. Tem até outra pergunta para o senhor aqui também. Quero só falar da JP Baterias, que está demais, com super promoções. Você que está aí com o seu carro no Tchenhenhen, dá uma passadinha por lá. Aproveite as promoções da JP Baterias, ali na JK no centro. Também no oferecimento da Trevocar Mecânica. Não passe raiva, passe na Trevocar. Da Dias Elétrica, do amigo Gessler, Materiais de Construção Boa Vista. Também de WL Serviços em Serralheria, que faz porta de enrolar, 98662-8732. Também no oferecimento da Casa de Rações Agrícola Moura. Pet Shop, Casa de Ração Agrícola Moura, 3731-3239-9528-2541. Ô, padre Amaury, sobre a questão da religião, algumas perguntas aqui. A Natália pergunta sobre as vocações sacerdotais, se a tendência é acabar um dia, porque ela pensa que nós já tivemos mais pessoas querendo ser sacerdotes. Vocações, o que o senhor pensa? Eu acredito que não. A primeira vocação que nós não podemos perder de vista é o ser cristão. Essa é a primeira vocação. E dentro, evidentemente, do ser cristão, você tem ali o ser, né, no matrimônio, e especificamente ela fala das vocações. Eu acho que as vocações na igreja, mistério de Deus, pode ser que em razão do contexto que nós vivemos hoje, né, de outras possibilidades de estar engajado na sociedade, de ir dar testemunho, mas as vocações religiosas, e especificamente a presbiteral, ela não faltará porque Deus providencia sempre. Então nós, ao longo da história da igreja, nós temos acompanhado, e apesar de estarmos vivendo esse momento de secularismo, né, que atinge a todos nós, os seminários, alguns lugares estão até bem nas vocações. Sim. Então, assim, para ela, né, ter essa... Ter o norte, né? Ter essa norte aí que... Aqui também a pergunta, o crescimento do protestantismo nas áreas de difícil acesso, por exemplo, em todo o Brasil e em todo o mundo, né? Poucos padres para atender essas regiões. O que fazer para mudar, sendo que outras regiões chegam com facilidade nesses locais? Eu acho que uma lição para todos nós na sociedade brasileira está ficando claro, tanto para os administradores públicos, né? Nós até flertamos um pouquinho para falar, quanto para as questões religiosas. Hoje, a questão da educação e idem também para a questão da fé, a presença hoje via virtual é um caminho sem volta. Então essa é uma realidade, né? Agora, em relação a outros irmãos de outros grupos cristãos, seja de qual for outro grupo, eu acho que nós deveríamos, claro, continuar fazendo o nosso trabalho, tentando ser presença, mas não preocupar com qual irmão que está lá anunciando se a bandeira dele é protestante. Eu me lembro muito um colega meu, o vereador Isaac Cruz, que ele dizia que placa de igreja não salva ninguém, quem salva é Jesus. Eu nunca vou esquecer disso. É uma pergunta então, que, assim, só dentro disso essa diversidade, ela é importante, e nós, evidentemente, temos que ir melhorando cada vez mais o nosso testemunho, né? Porque baseado, padre Amaury, sou uma pessoa muito capacitada, e eu tenho certeza, se o senhor também não puder responder, falou, Luiz, eu não posso responder, não é para mim, mas que muitas pessoas falam com um cristão católico, por exemplo, ou com nossos irmãos de outras religiões que vão, por exemplo, aos seus cultos, aí fala assim, olha, religião não salva ninguém. Então não adianta você ficar entrando numa igreja e depois ser uma pessoa perversa lá fora. Você tem que ter a palavra de Deus no seu coração, e ela é única. O que dizer para esse tipo de colocação? Primeiro, a religião ela é fundamental na medida em que ela agrupa as pessoas para uma reflexão, no nosso caso, especificamente foi nós cristãos, em torno da pessoa de Jesus, né? O verbo encarnado do Pai, né? Ele que caminhou em nosso meio. E, enfim, nós já sabemos aí, há uma diferença aqui de doutrina aqui a colar, mas essencialmente Jesus é o Salvador. Sim.
As religiões, elas têm esse papel fundamental na medida em que elas congregam as pessoas, né? E isso é da tradição anterior, tanto judaica e vários grupos religiosos. Se você for no islamismo, você vai encontrar isso, no judaísmo, nós cristãos, você congrega as pessoas para, a luz do mistério de Deus, refletir as suas ações. Talvez o que nós hoje vivemos é porque hoje nós escutamos por demais as expressões Deus, 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 e pessoas que frequentam espaços religiosos, e elas têm dificuldade de ser pessoas melhores no que refere a ser justo com as pessoas. O que nós estávamos dizendo aqui? Ser honesto, trabalhar a dimensão do perdão. Eu acho que as pessoas hoje estão muito armadas, eu não sei se você sente isso, né? Sim, há uma vontade muito grande de... Não, e é curioso, porque você olha os parlamentos brasileiros, tanto nos municípios, até no executivo, tudo. O discurso de Deus se tornou uma coisa assim, fala, nossa... Falar de tão Deus comum, em vão, né, padre? Pois é, eu acredito que o grande pecado nosso hoje é o falar de Deus em vão, né? E você viver... por isso que nós dizíamos que é importante nós sempre estarmos refletindo sobre o nosso testemunho de vida, porque se eu frequento o templo, encontro com o irmão na comunidade, mas eu cada vez me torno uma pessoa ruim na sociedade, então não tem que parar. E refletir. É aquilo que Jesus falou, se eu tenho alguma coisa contra o meu irmão, estou indo em direção ao ofertório, então que eu pare e reconcilie com o meu irmão primeiro. Para depois seguir. Para depois seguir, né? Padre Amauri, estamos conversando com ele, Padre Amauri, aqui de Congonhas. Padre Amauri é uma pessoa que tem um conhecimento muito grande, está sempre celebrando aqui nas paróquias Matriz, São José, Dom Oscar, está sempre conosco aqui. Ele é presidente estadual da Comissão de Direitos e Liberdade Religiosa da OAB Minas Gerais. Tem perguntas aqui na internet. Mariana Gabriela, o que o senhor acha de casamento de um católico com um evangélico? Não, eu acho que a relação de amor, ela ultrapassa tudo enquanto estruturas. Eu acho que o amor, ele supera tudo. Eu acho e vejo com naturalidade, já fiz vários casamentos de cristãos com espírita com cristãos. Enfim, eu não vejo nenhum problema. Isso é sinal que o amor supera tudo. Prevalece, né? Charliene Araújo, eu gostaria que o padre falasse sobre a teologia da libertação. Obrigado. A teologia da libertação, na verdade, eu acho que não deveria assim, ter tido na época, teve na época tanta repercussão, e hoje talvez não anda tão... hoje, não essa discussão, está havendo um distanciamento, mas a teologia da libertação, ela quis, na verdade, teologia fala hoje latino-americana, mostrar para nós, homens e mulheres de fé, nós que fomos educados pela teologia europeia, pela teologia tradicional, é que a fé e vida caminham junto. E essa expressão libertação é justamente em contraponto àquela ideia de que havia esse discurso, olha meu filho, você tem uma vida muito sofrida, importante é que você reserve o espaço na eternidade. E às vezes o sujeito, muitas vezes na caminhada, ele era privado de saúde, de educação, de acesso aos bens de consumo, que é direito de todo ser humano, no nosso caso, né, do sistema capitalista. E aí ele convivia com aquilo, e muitas vezes alguns discursos religiosos até corroboravam, no sentido, não, é isso mesmo, como de fato o pobre está aí, enfim, importante é que vão ganhar o céu, e o pessoal da situação abonado, esse era um discurso que caía muito bem. A teologia da libertação, ela vem dizer, nos chamando a atenção, que Deus vem nos dar uma orientação para a felicidade, não só na dimensão espiritual, mas passa também pela dimensão material. Então a luta por justiça, por moradia digna, por saúde, por direitos, isso faz parte da vivência da fé. Então o fato desse enfoque, destoar um pouco da teologia tradicional, ficou conhecido. Então Deus vem dar-nos uma libertação total, não só uma libertação espiritual, né? Nós vamos continuar conversando com o Padre Amauri, no oferecimento aqui da Brigadeiros Gourmet, JK 120, ao lado ali do Bar do Caminhão, também na Disneylândia, que não deixa você ficar de fora da moda, né?
espera por você na Marechal Floriano 125. Abraço ao Serginho e toda a equipe da Disneylândia. Também no oferecimento da Unicesumar, que é a maior universidade EAD do Brasil. Em Congonhas você tem na Marechal Floriano no centro, ligando para o 3731-2459, você tem outras informações. Também no oferecimento do teleentrega do Bar do Caminhão. Em tempo de pandemia, não fique sem as delícias do Bar do Caminhão na sua casa. 3731-5631, 99799-0855. Também no oferecimento do laboratório Dr. Sandoval Carvalho. Tem 3 unidades em Congonhas para melhor atender você. E o laboratório Dr. Sandoval Carvalho tem também agora a coleta domiciliar, que é muito importante. Você não precisa sair da sua casa para fazer a sua coleta. Drogaria São Francisco de Assis. Faz entrega em domicílio. 3731-6689, Avenida Conselheiro Lafayette 15B, no bairro Dom Oscar, pertinho do posto de saúde. Voltamos ali com o Padre Amaury também no Face, no Instagram, no YouTube. A galerinha toda nos acompanhando. Padre Amaury, vamos falar sobre a experiência política que o senhor teve. Sim, sim. 2013, 2016, o senhor foi vereador de Uberlândia. De Uberlândia. Hoje a cidade de 1 milhão de habitantes. Primeiro que nós sempre tivemos muito nessa sintonia fé e vida, né? Fé e vida e compromisso com o testemunho, né? Compromisso com a justiça. E num contexto de vários trabalhos, em Uberlândia nós temos alguns trabalhos já consolidados. Por exemplo, um projeto foi idealizado por várias mãos, inclusive de irmãos da comunidade luterana e espíritas também. Nós temos um projeto lá chamado Estação Vida, que cuida aproximadamente de quase 400 crianças, de 0 a 16 anos, saem para o primeiro emprego, numa área de 30 mil metros quadrados, que nasceu nessa periferia e com os desafios próprios de toda a cidade. Toda cidade rica demais esconde também muita pobreza, muita contradição, né? Isso é o grande problema nosso hoje em nosso país. E aí, nesse contexto de assessor de pastoral da juventude, eu sempre tive uma relação muito próxima. Com movimentos ligados à área social. Sim. E quando foi em 2012, me filiaram no PSB, eu nem sabia. Eu falei que eu fui filiado sem saber, aí me comunicaram. Não sabia, não? Né, me disseram, olha, padre, o senhor tem mais jeito com o pessoal do PSB. Claro que, enfim. Esse foi uma análise que fizeram, eu falei, eu não sabia, não. E aí, enfim, mas eu sempre tive amigos de vários cantos, e avisando que padres hoje, existe uma presença geral deles em todas as áreas, né? Temos aí na política, temos conhecido aqui o padre João, deputado federal, e tantos lideranças aí, todas as áreas. E aí eu falei, bom, o que teria que fazer? Eu pedi uma licença e nós fomos, né? Fomos e foi uma experiência realmente muito diferente, porque ambiente de Câmara, e ainda mais uma cidade daquela envergadura, como todas as câmaras municipais, porque a gente sempre tem aquela ideia que, como nosso sistema é presidencialista, que tem a caneta na mão é o executivo. O executivo tem a caneta na mão relativamente. Ele depende muito. Porque se a Câmara não aprovar, os projetos vão para lá. Ele não faz nada. Ele depende da maioria dos votos ali. Ele depende da maioria dos votos para a ação dele, né? E foi um período muito rico, um período de muita maturidade, porque uma coisa é você fazer uma crítica política distante, outra coisa é você estar lá na arena, né? E às vezes alguns interesses menores, né, nada republicano, vamos assim dizer, sempre vinham em direção. Então você ali e todo mundo de olho no padre, porque o padre, né, o padre a questão da ética, né, não é possível, né, ainda mais nesse contexto de pequenas corrupções do dia a dia. Então foi uma experiência muito rica durante 2 anos nesse sentido. Eu acho que o prazer que você tem, quem gosta de rodar a cidade e, por exemplo, rodar na zona rural, que há 10 anos, 15 anos estão aguardando o ensino médio, aí você conseguir levar o ensino médio, porque a educação é que salva a sociedade. Né? Uma sociedade sem educação, uma educação com conteúdo, é uma sociedade condenada ao fracasso. Né? Nós temos aqui um professor do nosso lado, inclusive, o Gleidson, né, professor de geografia, a mãe dele também é professora, né? Que bom. E mais do que nunca ele a educação. Se você tiver depois uma pergunta para fazer para ele, fica à vontade, a gente abre aqui o espaço. Ele faz um programa às segundas-feiras, aqui às 10 da noite. A educação, Evandro, é tudo. Então, nesse espectro, já sabedor disso, e a cultura, porque eu tenho recebido notícia de colegas nossos que o prefeito mandou comprar 20 mil notebooks para entregar para as pessoas carentes. Por quê? E esses grandes heróis, professores, educadores. Por quê? A educação virtual hoje, ela veio para ficar.
Sim. Então, há uma tendência natural de toda cidade, todo o administrador público, de perceber que é o momento agora dele fazer esse investimento e, como nós vemos muitas desigualdades sociais, você permitir que aquela família onde tem um educador no seu sistema tenha um equipamento necessário para acessar e os professores valorizar essa classe que em todo canto ainda carece de muita valorização. E aqui vai um adendozinho aí, isso me permite também dos governantes fazerem chegar até esses mais pobres a condição da internet para que eles possam ter acesso, porque hoje você dá um tablet, mas não tem a internet para chegar até nele. Eu defendo, já defendi isso em alguns lugares até, que a internet deveria ser grátis. Sim. Por exemplo, o administrador público, por exemplo, para todo mundo. Para todo mundo. Eu acho que as cidades você iguala. Justamente, que aí você garante. E o sujeito que precisa de um notebook, ele não precisa declarar que ele é miserável. Ele tem lá, vive aquela luta, 2, 3 filhos. O salário dele está ali, dois salários mínimos e meio, com os desafios tudo, automaticamente. Sim. Então, o cadastramento, os professores cada vez mais bem equipados, estruturar melhor as escolas para os professores terem melhor, inclusive expressão, porque teve muito professor que teve que se virar nos 30. Isso. Então, assim, educá-los com uma expressão, né? Você sabe, então, assim, educação é tudo. Então, isso me marcou muito. A educação é a questão da cultura. E as questões menores, a gente acaba não entrando em detalhe, porque, infelizmente, nós estamos engateando na democracia em nosso país. Então, se existe corrupção, é porque existem corruptores. Sim. Eu até fiz uma matéria uma vez dizendo que, nesses anos todos que eu tive na Câmara de Uberlândia, entrou no gabinete 2 pessoas para apresentar projeto social. Eles veem, mas isso é questão da educação cidadã que nós carecemos ainda no nosso país. O cidadão comum, olha a Câmara Municipal e o Executivo sempre com um olhar pouco republicano. Ele sempre olha ali como espaço ou onde ele vai beneficiar a si, em primeiro lugar, ou beneficiar um terceiro. Então eu falo que eles olham para a Câmara de Vereador como agência de emprego e agência bancária. É impressionante, porque então, esses anos todos, então acho que nós precisamos melhorar a educação e resgatar entre nós... possam levar projetos, pedidos, indicações de coisa pública, né? Eu acho que, enfim, então eu desafio que eu pude viver. Hoje no Brasil a nossa democracia está passando por um processo de mudança e a gente espera que nós possamos melhorar os nossos espaços públicos, né? Que as câmaras municipais, o espaço público nosso é reflexo da sociedade, né? E nós sabemos que a sociedade nossa ela precisa de muita conversão na justiça, né? Na não corrupção. Você tem alguma pergunta a fazer para o nosso querido Padre Amauri? Não, é um comentário, na verdade, que também se converte uma pergunta em relação ao que você está falando mesmo sobre educação, né? Como eu estou na área já há 5 anos, né? Pouco tempo comparado com os vários aí. Se você acha, né, no período que você foi vereador, esteve na política, que há também de certa forma, dentre os políticos, uma falta de investimento na educação justamente para facilitar que a população seja desinformada e com isso consiga ganhar essa população de uma maneira mais fácil? Em síntese, aquela velha política de que quanto mais sem educação, mais melhor. Tem dúvida. Eu acho que não tem dúvida. De manipular. É muito mais fácil você manipular um povo com um discurso superficial, sem muita profundidade, do que um povo educado, um povo crítico. Acho que esse é o grande problema no nosso país. O dia que o boi, a gente briga com essa expressão, se a vaca soubesse, o boi soubesse a força que ele tem, ele não deixaria ninguém pegar ele. Assim é o cidadão comum, que às vezes fragilizado socialmente, por várias razões, que não entra aqui em detalhes, sobretudo fruto, ele acaba sendo ali, evidentemente, cooptado, né? E também deixando-se cooptar nesse sistema, né? E é muito curioso que você olha para algumas câmaras municipais Brasil afora e executivo, são as mesmas pessoas. Há 20, 30 anos, você acha até engraçado. Você fala, poxa, o pessoal entrar em concurso? Não, continua lá. Então você vê que fizeram da política um meio de vida e não um serviço à sociedade, né? Lamentavelmente. Então a educação, ela é que salva e que melhora as pessoas.
Padre Amauri, eu queria que o senhor ficasse à vontade para expressar alguma coisa que eu não perguntei, mas nós vamos marcar outras entrevistas. Podemos marcar, né? E eu estou muito à disposição nesse sentido de ajudar. O que eu queria reforçar aqui são essas duas campanhas muito importantes que nós estamos aí à frente. Eu, basicamente, no estado de Minas Gerais, de modo geral, as subseções, os presidentes das subseções, questão do combate à fome, doação de cesta básica, alimentos, roupa, nesse contexto de frio, procurar subseções, que essa é uma orientação que foi dada pelo presidente, doutor Ramundinho, e a doutora Helena Della Mônica, que é a vice-presidente da OAB Minas. Então já está isso pactuado aí. Então, se você que está aí, às vezes, nessa hora com excesso, tem dúvida em qual blusa você vai vestir, é sinal que você tem muito. Qual sapatos? Tem muito sapato, então acho que tem que sinal começar... que está sobrando, né? Então, assim, a questão do combate à fome. E você, e a fome não é só fome de alimento. Às vezes eu tenho condições de auxiliar uma família comprando um notebook ou disponibilizando para ela uma estrutura melhor para educar os meninos, então o que eu faça? Isso é combate à fome. Então, assim, as nossas subseções, todas em Minas Gerais, aqui em Congonhas, aqui próximo à Igreja Matriz, está aí, não tenho dúvida que eles não terão dificuldade, o doutor Antônio Vieira, de receber e encaminhar. E uma outra campanha fundamental que nós fizemos com a presidente da Fundação Emo Minas, a doação de sangue. Que é a doação de sangue. Que Lafayette agora vai ter um posto de coleta de sangue. Vai ter, né? Então, Sim. assim, são necessidades reais, porque houve uma baixa, né? Uma queda substancial na questão nesse contexto de doação de sangue. Então, assim, você que o pessoal pergunta, mas eu tive Covid, não, depois da cura, 3 dias depois você pode doar, então isso já está pacificado e não vamos esperar as coisas acontecerem conosco para a gente se envolver, né? Padre Amauri, para a gente fechar, então, muito obrigado pela presença. Eu que agradeço novamente. E aquela questão, então, sobre a liberdade religiosa, ou até a questão de intolerância também, que é outro assunto muito, muito extenso para tratar. Independente da religião, tem um ser humano que deve ser respeitado. Sem dúvida nenhuma. E dizer que nós temos os canais, né? Nós temos aí via OAB, isso é muito fácil, chega até nós, os encaminhamentos aí. E é isso, gente. Eu acho que nós vivemos numa sociedade da diversidade. Eu acho que isso é fundamental. E ser diferente não é problema. Nós temos que conviver com essa diferença. E eu queria só fazer um trocadilho aqui de duas palavrinhas que, inclusive, nós estamos até para expor, não sei como é que está o tempo ainda. Sim, pode falar. Ainda, num painel que nós vamos apresentar já fiz até esse artigo em Guarulhos, São Paulo, né? No mês, assim, vai ter o primeiro encontro nacional da liberdade religiosa promovido pela OAB, né? E nós fomos eleitos para estar participando com o painel. Duas palavrinhas: respeito e liberdade. Respeito, nós procuramos afastar da palavra respeito, em razão de quê? Porque a palavra respeito, ela traz uma forte carga de que existe um superior e um inferior. Essa palavrinha respeito, ela foi cunhada na Idade Média, no contexto do senhor feudal com o seu servo. Então o servo não poderia, depois de servir o senhor feudal, dar as costas para o seu senhor feudal. Então ele tinha que sair, né, de frente, de posição, de lado até. Então essa palavra foi cunhada lá. E a gente escuta muito respeito. Então essa palavra respeito, ela traz uma carga ideológica, ela traz uma carga de superior e inferior muito forte. Sim, atualmente quando você me respeita porque eu sou. Né? Sabe com quem você está falando? Respeito, sabe o que você está falando? Mais respeito comigo. Respeito. Então, assim, eu estou dizendo isso, trazendo para o nosso universo religioso. E a palavrinha que nós cunhamos, queremos sempre trabalhar nas nossas relações, é a palavrinha tolerância. Tolerância é uma palavra que você, olha, a tolerância, ela tem dois movimentos. O movimento de você, inerente nela, ver o outro no espaço do outro e não emitir nenhuma opinião, porque o outro é um mistério. Então a tolerância, por isso que a dimensão religiosa é fundamental. É o outro na experiência da Umbanda, é o outro na experiência do Espiritismo, é o outro, tolerância. Da mesma forma como nós somos, né? E tem um outro movimento, que o tolerar o outro é também estender a mão ao outro.
E às vezes nós vamos ajudar o outro a enfrentar os preconceitos que recaem sobre ele. Então a palavrinha tolerância é um painel que nós montamos, inclusive depois eu posso até enviar o artigo, Quero sim. que teve muita repercussão, inclusive lá, enfim, em nome da comissão. Então nós queremos, em Minas Gerais, na OAB, cada vez mais perceber que o mundo é dos diferentes, o mundo é essa diversidade, o mundo religioso é diverso e a tolerância é a nossa preocupação. E tolerar é tolerar e pronto, para que não haja nenhum tipo de outro movimento. E nos afastamos dessa ideia do respeito que traz essa carga ideológica de superior e inferior. E diante de Deus, ninguém é melhor do que ninguém. E para terminar a reflexão agora definitivamente, eu me lembro que um dos primeiros a morrerem de Covid no mundo foi o presidente majoritário do Banco Santander. Os primeiros. E aí a filha dele saindo, evidentemente, não precisa nem falar quem é diretor, né? Sócio majoritário do Banco Santander, né? Esse é o sonho de consumo da maioria do povo no mundo, né? Ele, a filha foi perguntada, e aí, o que você tem a comentar? Ela disse, pois bem, meu pai, um dos homens mais ricos do mundo, nunca faltou nada e morreu por falta de ar, que é gratuito. Para dizer que ninguém é melhor do que ninguém. Tem algumas pessoas por aí que querem até vender essa ideia, mas não caem nessa onda, não. Isso não existe, né, Padre? Literalmente porque não existe. No cemitério chega todo mundo lá. Na mesma forma. Da mesma forma. Então, tolerância é a palavra e vamos nos reeducar na cultura da tolerância. E respeitar a pessoa do jeito que ela é, né? Sim, sim. Porque na tolerância você quer justamente garantir o espaço do outro. As pessoas que querem impor na gente o que elas querem. Sim. Você não pegou hoje? Muito comum. Sim. Muito comum hoje, por exemplo, o WhatsApp. Né? A pessoa manda uma mensagem, você não responde na hora, você está desfazendo de mim. Sim. Você não leu a mensagem. Não é bem por aí. Nós não somos obrigados a viver agarrado nisso aqui. Justamente nós conversávamos, eu me lembro no seminário, às vezes, a gente ia atender telefone. Era assim, 2, 3 dias depois você conseguia falar com fulano. E hoje a pessoa quer o imediatismo. Então nós temos que nos reeducar nesse movimento, né, de tolerar o tempo do outro, né, o outro na sua maneira de ser. E ninguém é melhor do que ninguém. Tem muita gente achando que é melhor do que ninguém. Ledo engano. Ledo engano. Ninguém é melhor do que ninguém. Por isso que a gente precisa, na democracia, cada vez mais, fazer com que pessoas de bem ocupem esses espaços. Porque aí nos ajuda muito, né, com certeza. Né? Mas nasce do povo, né? Ninguém cai do pé de jabuticaba, né? Nasce do voto, então aí a democracia é importante. A Ritinha está nos ouvindo lá no Jardim Profeta, ela está falando sobre esse trabalho de doação de sangue, que ela está mandando várias pessoas para o Hemominas. Parabéns, dia 17 agora. Parabéns. A Jane também Parabéns, façam né? isso. E esse carinho que precisa ter com todos, sobretudo os profissionais da área da saúde, né, que são aí os nossos heróis. E viva o SUS, né? Viva o SUS. Aqui chegou uma pergunta meio que eu não sei se o senhor vai querer responder. Mas dá tempo ainda? Dá tempo. Eu coloquei a pauta hoje quase para o senhor mesmo. Que eu sei que esse assunto é muito extenso, sim. Então não adianta eu querer fazer uma entrevista de 10 minutos com um assunto tão importante. A pergunta vem do Fábio, é a seguinte: se o senhor vê, padre, riscos para a democracia no país no momento atual? A nossa democracia ela está em processo, né? Eu acho que nós temos brincado com muita coisa séria, sabe? Mas eu acredito que o Brasil, nesse contexto atual, não há espaço para volta de ditadura, não. Eu acho que há mais arroubos de políticos por aí, mas eu acho que não há clima, não. Eu acho que o povo brasileiro está muito mais preparado para ir para as ruas, para fazer outros movimentos. Então, assim, na verdade, tentam aquela ideia, se colar, colou, né? Então, eles ficam aí, os políticos, nós sabemos, ficam aí, se colar, colou, mas eu acho que não tem clima nesse contexto para nenhum golpe, não, né? Enfim. Obrigado, Padre Amorim. Nada, eu só tenho a agradecer. Deus abençoe. Espero que feliz demais nos encontramos, mas espero que eu tenha contribuído muito. Essa matéria tá na rádio e vai ficar disponível na página, vai para o Instagram depois, vai para o YouTube também, ou seja, a matéria que eu mando o link para o senhor depois, para o senhor compartilhar, que essa matéria é muito interessante e pode esclarecer muita gente. Estamos à disposição e viva a diversidade, né? Viva o povo brasileiro, viva a nossa democracia, né? Isso aí, e vamos tentar melhorar cada vez mais, né? Estamos aprendendo e, se Deus quiser, haveremos de amadurecer mais ainda.
Um forte abraço a todos. Conversamos aí com o padre Amaury Paixão, que é padre há 23 anos e é presidente estadual da Comissão de Direito e Liberdade Religiosa da OAB Minas. A matéria continua disponível na página da Rádio Congonhas no Facebook e depois também você encontra essa matéria com certeza lá na @nas ondas do rádio e no YouTube. Vai lá, aproveita, curte, compartilha no YouTube, Luiz Evandro, Luiz com Z.